Olá, nesta sessão, neste conjunto de vídeos, vamos falar um bocadinho sobre como é que a web funciona. Portanto, por trás das cortinas, quando usamos o nosso browser, quando pedimos para aceder a uma determinada página, o que é que o browser tem de fazer? Isto vai nos permitir conhecer um bocadinho melhor o funcionamento interno e com isso perceber melhor o que é que está a acontecer e conseguir mais facilmente diagnosticar erros quando eles acontecem. E vamos ver essencialmente três coisas. Primeiro, vamos rever o modelo de comunicação cliente-servidor, que já falamos assim muito sumariamente no início. Depois falar sobre o protocolo DNS, que permite que um computador consiga conhecer o endereço numérico de um computador, de um servidor que nós especificamos através de um nome. E depois vamos ver um bocadinho mais detalhadamente o protocolo HTTP, que é o protocolo subjacente à web. Portanto, nós já tínhamos visto esta figura, no fundo para ilustrar o modelo cliente-servidor. Portanto, só para recordar, neste modelo, o que é que significa este modelo? Significa que nós temos duas máquinas em qualquer comunicação. Temos duas máquinas, dois computadores que estão de alguma maneira a falar entre eles, que têm papéis diferentes. Um desses computadores tem um papel de servidor, o outro tem um papel de cliente. O cliente é tipicamente o computador que a gente tem à frente. Portanto, é o computador que está a correr o nosso browser da web, e é esse computador que vai estabelecer uma comunicação com um computador remoto. Esse computador remoto a gente normalmente se chama um servidor. E então o nosso computador vai fazer pedidos a esse servidor e esse servidor vai responder. E daí este nome cliente-servidor. O cliente faz um pedido e o servidor é como se fosse alguém que está atrás do balcão, digamos assim, que responde a esse pedido. Portanto, é importante, neste modelo, é importante um aspecto que é o servidor, a máquina que está deste lado, nunca toma iniciativa. Ela apenas responde. Se ninguém lhe fizer uma pergunta, ela não responde nada. Não toma a iniciativa de contactar o cliente. A iniciativa parte sempre do cliente. É sempre a partir daqui que as coisas acontecem, digamos assim. Então, neste modelo, então, o que é que acontece quando o utilizador, quando nós introduzimos um endereço na barra de endereços do nosso browser, ou quando seguimos um link? Aqui vamos assumir que nós introduzimos, o utilizador introduz um endereço na barra de endereços e carrega em Enter. Quais são os passos principais que o browser tem de efetuar para conseguir carregar a página que nós pretendemos e mostrá-la no nosso ecrã? A primeira coisa é, obviamente, o utilizador introduzir o endereço na barra de endereços. E aqui vamos assumir um endereço complicado para falarmos um bocadinho sobre os vários componentes que podem surgir num endereço web, num URL. Vamos assumir este endereço, que é propositadamente complicado. http://jorgecardoso.eu/80/static/index.html cardinal about interrogação e depois aqui dois pares nome igual a valor, separados com um i comercial. A primeira coisa que o browser tem de fazer é analisar aquele endereço. No fundo, o que ele tem que fazer é perceber qual é o servidor que nós queremos contactar. Naquele endereço está codificado o nome de um servidor. Ele tem que perceber como é que nós queremos falar com o servidor, ou melhor, não propriamente como é que nós queremos, mas ele tem que perceber como falar com o servidor. Isso também está
não tem muitas variantes, não tem muitas opções, mas está também especificado no endereço, no URL. Tem de saber também qual é a página concreta que tem que pedir ao servidor. Portanto, estes são os três, há mais alguns detalhes, mas estes são se calhar os três principais pedaços de informação. Como é que ele faz isso então? A forma que o browser no fundo tem de perceber aqueles pedacinhos todos de informação é de compor o URL. O URL, este URL que aqui está, que novamente é propositadamente complexo só para garantir que tem todos os componentes possíveis. O URL pode ser partido em vários pedacinhos, em vários componentes. E cada um, no fundo, é quase uma resposta a uma daquelas perguntas e a mais algumas que não foram ali colocadas, porque são coisas mais ou menos secundárias. Portanto, nós podemos partir o URL nestes vários componentes que estão aqui descritos. Da esquerda para a direita, portanto, seguindo os vários componentes como eles aparecem no URL, começamos por ter aquilo que se chama o protocolo. Tipicamente é este, HTTP ou a variante segura HTTPS. O S do HTTPS é de seguro. 2 pontos barra barra. Estes 2 pontos barra barra é simplesmente uma forma de separar aquele componente. Aqui de facto o que interessa, o nome do protocolo é HTTP. Mas HTTP ou HTTPS não são os únicos protocolos que nós podemos usar. São os mais comuns, eu diria que 99% das vezes nós encontramos um URL com um protocolo destes. Mas era possível usar um protocolo FTP, por exemplo, pedir ao browser para usar um protocolo FTP e mais alguns protocolos proprietários muito específicos de algumas aplicações. Portanto, apesar disto ser o mais comum, há outras alternativas e o browser tem que saber, tem que conhecer, tem que saber exatamente como é que ele irá depois falar com o servidor que está do lado de lá. O protocolo, no fundo, corresponde à linguagem. É como se nós tivéssemos um grupo de pessoas à nossa frente, de nacionalidades diferentes, e portanto nós tínhamos que saber qual a língua que cada pessoa falava se nos quiséssemos dirigir a uma dessas pessoas. E usar depois essa língua para comunicar com essa pessoa. O protocolo digamos assim, é semelhante, será análogo a essa situação. Portanto, o computador, o browser tem que saber como falar com o servidor do lado de lá e, portanto, tem que saber que língua é que ele fala. Portanto, isso podemos pensar assim, no protocolo como a língua que o computador tem que falar. Depois temos aquilo que chama o domínio. O domínio podemos pensar simplesmente como o nome do servidor, o nome do computador que está do lado de lá. Portanto, nós temos que de alguma maneira nos dirigir, imaginem novamente aquela situação de termos várias pessoas, temos que nos dirigir a uma dessas pessoas, nós temos que saber, ou convém saber, como nos dirigir a uma determinada pessoa, qual é o nome da pessoa, para a gente poder chamar a atenção, para depois iniciar a comunicação com essa pessoa, não é? Porque senão, se temos várias pessoas à nossa frente, essas pessoas não sabem com quem é que nós estamos a falar, não é? Não podemos simplesmente gritar. Portanto, no fundo, o domínio seguindo essa analogia, é simplesmente o nome do servidor, o nome da máquina, para nós conseguirmos dirigir-nos a ela. Vamos ver que isto depois tem que ser traduzido, este nome de domínio, na verdade tem que ser convertido num número, tem que ser convertido num endereço que o computador consiga realmente seguir para estabelecer a comunicação. Depois temos aquilo que chama a porta. A porta é uma coisa que é muito raro de nós vermos, só em situações muito particulares, porque no fundo a porta corresponde à identificação de um serviço dentro de um servidor. Portanto, aquela máquina com quem o browser vai falar, na verdade tem vários serviços. Imaginem, por exemplo, o servidor do DEI
vocês já usaram pelo menos 2 serviços nesse servidor. Um que é o serviço web, quando abrem o browser e pedem a vossa página, uma página que acabaram de colocar lá, estão a usar um serviço web. Portanto, no fundo estão a usar este serviço que está aqui identificado por este número 80. Este número 80 é o número default que identifica o serviço web. No fundo, que identifica o servidor HTTP que está a correr nessa máquina. Mas já usaram outro serviço, e até alguns de vocês já o configuraram e viram também o número que estava associado, apesar de provavelmente não terem dado importância, que era o serviço FTP, ou uma variante do serviço FTP, o SFTP. E se repararam, portanto, através do CyberDuck. E na configuração, aqueles de vocês que abriram aquelas configurações associadas ao bookmark do CyberDuck, viram que estava associado um número, o 22 ou o 21, que depois tinham que mudar para 22, escolhendo a tal variante SFTP. Isso é outro serviço que está a correr na mesma máquina, mas é um serviço FTP. Portanto, estes números, no fundo, são códigos para diferentes serviços. De maneira que o browser, quando fala com uma máquina, com um servidor, não só tem que saber não só como falar, qual é a linguagem, tem que saber com que máquina quer falar, mas depois tem que saber também dentro dessa máquina qual é o serviço que ele pretende obter dessa máquina. Isso é feito através destes números. Portanto, estes números já são pré-configurados, digamos assim, existem números default que não têm que decorar. Eu aqui coloquei o 80 só para... e podem testar, colocar à frente de qualquer endereço no browser 2.80, à frente do nome do domínio, antes do nome do fecheiro, antes do endereço, ou das pastas e do fecheiro que querem aceder. E vão reparar que se puserem 80, o browser vai carregar na mesma esse conteúdo. Porque como 80 é o número default, se a gente não colocar nada, o browser assume este valor. Portanto, isto na verdade só é necessário especificar este número quando nós sabemos que o servidor foi configurado com um número diferente que identifica o serviço web. E também já viram isto acontecer no vosso PHP Storm. O PHP Storm, quando fazem o preview, o servidor interno que ele lança, o servidor local que ele lança no vosso computador, ele identifica-o por um número diferente deste 80. Precisamente para não se confundir com um servidor a sério. E, portanto, aquilo é só um servidor de desenvolvimento e ele dá-lhe um número diferente. Façam o teste, executem o vosso PHP Storm, façam um preview e vão ver que o endereço que aparece é um localhost 2 pontos e depois um número à frente que eu não sei de cor. Isto no fundo é a forma de identificar o serviço web a correr no computador. O vosso computador também tem vários serviços. Quando usam o PHP Storm, ele lança mais um serviço identificado por um número que ele atribui, mas que designa na mesma o serviço associado a este protocolo HTTP, ou a este serviço web. Portanto, isto normalmente não é necessário especificar. Depois temos o caminho, e o caminho sim é uma coisa que nós tipicamente sabemos, ou vemos, pelo menos, na barra de endereços do browser, e o caminho no fundo é a estrutura, é o caminho de pastas, até ao fecheiro que nos interessa. Portanto, aqui vemos que o fecheiro que me interessa estaria dentro de uma pasta chamada static, e o fecheirinho que eu queria era o index.html. Já vimos, apesar de aqui não ser muito importante, mas só para clarificar, já vimos que nestas situações, se o fecheiro que eu pretendo é o index.html, na verdade ele também pode ser omitido. Eu não tenho que o escrever no endereço, se eu pusesse apenas /static, o servidor do lado de lá iria assumir que o recurso que eu queria obter, que o browser queria, era o index.html e seria esse que ele iria devolver. Depois, há dois componentes que um deles nós já vimos assim ao de leve, o outro ainda não vimos e vamos depois falar um bocadinho mais à frente
quando chegarmos ao PHP. O anterior, o penúltimo, é um chamado identificador de fragmentos, é um nome técnico. Outro nome, existem na verdade vários nomes menos técnicos que são encontrados às vezes na documentação. Uma âncora, também é uma designação alternativa. Mas no fundo é este componente que é escrito a seguir a um símbolo, a um cardinal. Então já vimos isto porque isto no fundo corresponde a uma identificação de um elemento dentro da nossa página. Nós já vimos isto nos links internos. Portanto, isto no fundo não é usado pelo servidor, isto é usado pelo próprio browser. Depois de ele obter este ficheirinho index.html, o browser vai procurar lá dentro um elemento com um ID about e vai fazer scroll para esse elemento ser imediatamente visível. Portanto, isto é simplesmente um identificador de fragmento, é um identificador de uma parte do recurso que o browser obteve do servidor. O último, como eu disse, nós vamos falar, estes parâmetros, vamos falar depois mais à frente, mas no fundo correspondem a isso mesmo, a parâmetros. Parâmetros que o browser pode enviar ao servidor e que podem fazer com que a resposta do servidor seja diferente, consoante os parâmetros que a gente lá indica. Portanto, isto é usado tipicamente, não apenas, mas tipicamente quando nós estamos a fazer pedidos de páginas dinâmicas, de páginas escritas com PHP, por exemplo. Neste caso, provavelmente isto faria pouco sentido, porque isto é uma página estática, .html, é uma página que depois nós fazemos upload para o servidor, ela nunca muda, portanto não faria tanto sentido. Vai fazer mais sentido quando falamos de PHP. Portanto, no fundo, o que é que o browser tem que fazer? Olhar para estes elementos todos, e eles são todos separados por caracteres especiais. Portanto, vemos aqui o HTTP, depois 2 pontos //. A porta inicia sempre com 2 pontos. O caminho inicia sempre com esta barra. O identificador de fragmento inicia sempre com um cardinal. Os parâmetros iniciam sempre com um ponto de interrogação. Portanto, estes caracteres, no fundo, identificam o elemento que vem a seguir. E é isto que o browser faz para decompor esta string, este texto que a gente introduz na barra de endereços. Estes são, no fundo, para aquela primeira pergunta que o browser tem que responder, vou fazer scroll um bocadinho atrás, que é em qual servidor a nossa página está. No fundo ele tem que olhar para estes dois componentes, então, para o domínio e para a porta. Na verdade, para saber qual é o servidor, ele só tem que olhar para este primeiro, mas depois, para saber qual o serviço que ele vai ter que pedir a esse servidor, ele vai ter que olhar para este segundo, que normalmente não é especificado e, portanto, o browser assume que é este valor 80. São estes dois valores que vão permitir que o browser inicie uma conexão de rede para portanto, uma ligação de rede. É quase, podemos pensar quase como se fôssemos nós a pegar no telefone e a iniciar uma chamada. Precisaríamos destes dois elementos. O browser precisaria destes dois elementos. Nós não precisaríamos, exceto, por exemplo, para usar aqui mais uma analogia, uma situação em que nós vamos fazer uma chamada para uma empresa que tem depois números internos, tem uma série de extensões e nós queremos falar logo diretamente com uma pessoa que nós já conhecemos. Portanto, nesse caso temos que marcar o número geral e depois tipicamente logo a seguir o número da extensão da pessoa com quem queremos falar. No fundo este valor 80 que está aqui corresponde à extensão interna, não é? Portanto, é como se o servidor fosse um edifício, tem vários gabinetes, cada gabinete é um serviço diferente, o browser tem que saber com que gabinete é que precisa de falar para pedir a página. Portanto, são estes dois que vão ajudar o browser numa fase inicial a fazer a chamada. Mas antes disso ele não tem que fazer mais um trabalhozinho, que é converter este nome de facto num número. Vamos ver isso daqui a um bocadinho. Depois então o protocolo para saber como falar com o servidor.
é esta primeira parte, já vimos. Também já fui dizendo que existem alternativas. Portanto, não é sempre HTTP ou HTTPS, embora na grande maioria dos casos seja. O caminho então para encontrar, depois saber o que pedir ao servidor, depois de estabelecer a ligação e de saber como falar, o browser tem que saber o que é que vai pedir. E isso no fundo está indicado por estes dois componentes principais, o caminho e os parâmetros. Este identificador de fragmento, como eu disse, não é importante para o servidor. O servidor nem sequer obtém este elemento, isto é apenas para o browser, depois da página ter sido devolvida ao browser. Aqui temos um exemplo de como é que estes parâmetros podiam ser usados. Por exemplo, isto é fictício, mas se tivéssemos um serviço, uma página na web que nos dava a previsão do estado do tempo, poderíamos usar os parâmetros para isto, para indicar qual a cidade que nos interessa, de maneira que esta página mostraria os resultados para a cidade do Porto, se eu escrevesse assim, ou os resultados para a cidade de Lisboa, se eu escrevesse City igual a Lisboa, ou para Coimbra, se eu escrevesse City igual a Coimbra. Portanto, são parâmetros que alteram ligeiramente o conteúdo que o servidor vai fornecer ao browser.